Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e finalmente foi lançada a cinebiografia da Whitney Houston chamada I Wanna Dance With Somebody. A versão para os cinemas da história da Whitney Houston aborda os primeiros passos de sucesso da cantora até sua morte trágica ocorrida em 2012. E neste vídeo eu vou estar comentando justamente isso, minhas impressões sobre esse filme, pontuando aí algumas dificuldades de roteiro que eu identifiquei ali assistindo e também comentando os lados positivos e negativos do filme, como toda a cinebiografia possui. O filme leva o título de uma das canções mais famosas da Whitney, que é I Wanna Dance With Somebody, que foi lançada em 1987 e que a fez ganhar o segundo Grammy naquele ano. I Wanna Dance With Somebody é a história de Whitney Houston, tem mais aí de 2 horas de duração, é uma cinebiografia muito longa. Como eu já esperava, né, a história da Whitney Houston, o filme, né, seguiu um caminho ali muito biográfico, porque ela tem uma proposta muito ambiciosa, né, gente? Ela tenta ali capturar todas as eras da Whitney Houston, ou grande parte delas, ficando ali pontuais momentos de fora, mas a grande aí maioria dos momentos mais icônicos da Whitney Houston estão nesse filme, então portanto ele é um filme muito longo. Ele não teve um ar de romance e nem de ficção, ele foi realmente ali contando passo a passo da Whitney Houston, do início ao fim, tá? Com poucos momentos fictícios ali que eu identifiquei para dar uma dinâmica, né, na história dela. Mas assim, tirando isso, foi uma história realmente muito fiel, é um retrato muito fidedigno ao que aconteceu com a Whitney Houston. A interpretação da Naomi foi um ponto muito polêmico, porque visualmente ela não era tão parecida com a Whitney. No início ali da carreira da Whitney, até poderia se passar uma coisa ali mais jovial, uma época que a Whitney não tinha uma cara muito demarcada, um rosto muito caricato. Ali a atriz serviu muito bem e ela parecia fisicamente, mas pro meio, pro final, né, no momento ali da explosão da Whitney Houston com Bodyguard, até ali o momento em que ela morreu, a atriz teve pouco ali dinâmica no visual, então não lembrou muito a Whitney Houston, isso comprometeu um pouco a minha experiência, e ela também teve dificuldade na hora de interpretar a própria Whitney. E isso era uma coisa que a própria atriz, que eu já sabia, a Naomi Ackie, ela ficou ali, né, um pouco receosa de interpretar um ícone pop tão grande como a Whitney. No início ali da carreira da Whitney, eu vi que a Naomi interpretou muito bem, até porque eu acredito que por ser o início da carreira, a gente não tem em mente uma versão caricata da Whitney na mente, né, gente? No início ali, a atriz teve uma bela folga para brincar e para poder fazer ali como ela achava que a Whitney Houston agiria em certas situações, porque a gente não tem em visual, a gente não tem gravado, então ficou ali um pouco mais fácil de digerir. Mas a partir do momento em que a gente já viu ali aqueles grandes momentos da Whitney na tela, a gente percebia que a Naomi, ela se perdia um pouco ali nos trejeitos, deixando de capturar a essência da Whitney. Por mais que ela desejasse assim loucamente, por mais que a gente percebesse o desejo dela de entregar uma Whitney e o tesão de estar ali naquele filme. É muito difícil, né, gente? É uma das dificuldades de se fazer um filme de uma artista com tantas camadas como a Whitney. Então aquele jeitinho dela com ironia, aquela acidez pontual que a Whitney tinha, um deboche, era uma das camadas, mas a Whitney também era uma pessoa simples, humilde, em muitos momentos ela teve uma participação assim muito passiva na própria trajetória, e para além dos momentos ali pessoais em que ela tinha que oscilar entre os humores da Whitney, no palco ali, nas cenas do palco, realmente ela não conseguiu capturar a grandiosidade da Whitney. Porque no palco a Whitney se transformava, ela tinha um brilho, uma luz que só a Whitney tinha, né? Então eu acredito que o filme pecou no seguinte aspecto. As cenas musicais, eles mostraram demais, praticamente muitos números musicais completos. Para a ilusão da gente achar que era Whitney ou que estava ali fiel ao que a gente já sabia, o que a gente já tinha em mente da própria Whitney,
Eles podiam ter diminuído, cortado, uma coisa que não revelasse muito, mas que mostrasse o cuidado da montação das cenas. Porque eu acredito que foi uma dificuldade para mim e para muitas pessoas ali se identificar com a personagem que era a Whitney e de uma maneira ali que fosse tocante, que tocasse nas nossas memórias afetivas. I might have just heard the greatest voice of her generation. E uma outra dificuldade do roteiro foi encaixar tantas eras. Eles praticamente aí cobriram mais de 30 anos da vida da Whitney em 2 horas de filme. Portanto, a gente pôde acompanhar a trajetória dela de quando ela tinha 16 anos até a morte aos 48. Eu achei que eles iam fazer, quando houve a proposta do filme, eu achei que eles iam fazer um momento específico ali do auge da Whitney, uma história impactante sobre um momento impactante na história da música. Eu achei que seria assim, mas eles cobriram praticamente a vida dela toda. Inclusive, a trajetória desse filme me lembrou muito a do documentário de 2018. Então, esse aspecto documental do filme deixou ele um pouco mais frio, né, gente? E teve algumas histórias ali que ficaram de fora, né? Mas teve muitas outras abordagens interessantes. Pontos positivos, então, sobre o filme: a trilha sonora impecável, grandes momentos da Whitney Houston foram lembrados ali no filme. Então, quem não viu ainda pode esperar uma seleção de hits na íntegra, momentos que mostravam ali um pouco mais os bastidores dessas músicas, especialmente aquela recriação da primeira performance televisionada da Whitney Houston, que foi com a música Home, e eles fizeram uma ligação perfeita de Home no início do filme com Home no final, como se fosse um ciclo, né, sendo finalizado com essa trilha sonora. E eu acho Home uma música assim maravilhosa, uma música que trata com muita sensibilidade os arrependimentos da vida e o desejo de poder fazer melhor, de ter encontrado o que se procurava, a frustração. Eu acho aquela música maravilhosa e eu acho muito curioso que a primeira música que a Whitney cantou para o grande público tenha sido essa. Então, a trilha sonora nota 10. Outro ponto positivo foram as abordagens que foram feitas com muitas das personagens que estavam ali no entorno da Whitney. Então a gente pode ver um aprofundamento e uma desmistificação, por exemplo, com os pais da Whitney, porque no senso comum a gente tem uma certa imagem dos pais da Whitney, e no filme a gente pode ver que eles seguiram ali uma linha muito mais afetiva do que comercial, né? Porque a história ali que a gente conhece é que os pais, principalmente o pai, não foi uma boa companhia, né? Nesse sentido de ser um dominador e de ter ali desviado dinheiro da companhia que eles tinham, ao passo que a Whitney era dona da empresa e do nome da marca. Ela não tinha esse poder de decisão porque o pai dela se impunha muito à frente da própria Whitney, e basicamente a mesma coisa com a mãe, né? A gente sabe que ela era dominadora, que ela era perfeccionista e que ela foi praticamente uma ditadora para poder ensinar, uma professora muito rígida na hora ali de cobrar, de certa forma punitiva. Então ela formou a Whitney Houston para ser uma grande cantora a duras pedras, mas no filme a gente viu que teve sim todos esses aspectos, mas teve também um carinho, especialmente da mãe dela, muito grande. Foi uma pessoa que não abandonou a Whitney, foi uma pessoa que esteve sempre por perto e sempre realmente com essa personalidade muito dominadora, mas também muito carinhosa. Para mim, melhorou 100% a minha visão sobre a Cissy Houston, porque a imagem que eu tinha dela parecia agora que estava incompleta, sabe? Precisava desse visual, precisava dessa delicadeza para contar como foi a relação da Cissy com Whitney. Então no filme eu gostei bastante desses casos e também gostei deles terem introduzido bem explicitamente como foi a relação dela com a Robin. Eu tenho para mim que este relacionamento da Whitney foi o grande motivo de tudo que aconteceu com ela, os desvios, os maus hábitos, toda a história que a gente conhece. Eu acredito que nasceu ali naquele momento. Claramente era um romance e elas foram impedidas, né? Muitos obstáculos foram colocados ali pelo pai da Whitney, pelos irmãos. Então a Robin teve que fazer um esforço muito grande de afeto, de amor, de entrega para poder ficar do lado da Whitney mesmo depois de tudo que aconteceu. Nem sempre o amor vai unir as pessoas, vai ter momentos em que você vai ter que abrir mão do próprio
amor entre vocês para ver a pessoa que você ama feliz. Então foi isso que ela fez. Elas chegaram ali num consenso depois de tantos boicotes da mídia, da família, o medo que eles tinham de arranhar a imagem da Whitney, de princesa do pop, de uma artista que furou a bolha ali da black music e foi direto ali pros lares das famílias brancas. Todo esse mistério que foi criado em volta da Whitney Houston fez com que ela própria acreditasse que aquilo ali não era bom para ela. Então é muito triste, porque eu sinto que isso assombrou a Whitney para sempre, né? Dali para frente, para sempre, o primeiro amor dela. Então eu senti essa delicadeza na hora de contar ali a história das duas. Eu acredito que tenha dedo ali do livro de memórias da Robin Crawford, que foi lançado, e ela contou ali muito dos bastidores com a Whitney. Então eu acredito que eles tenham tirado dali. Só sei que eu gostei também do jeito que trataram a Robin, porque no senso comum ela era uma oportunista, né? Era o que a família falava, e eu acredito que muitos fãs tenham essa memória dela para si, como foi dito várias vezes, né? Oportunista, que era uma lésbica que estava desviando a Whitney do caminho. Então é isso. Sobre as personalidades vistas ali no filme, só de algumas pessoas que eu senti falta de um aprofundamento, por exemplo, os irmãos da Whitney, porque no filme mostra que a introdução às drogas foi feita pelos irmãos, né? Bem ali, timidamente, mas a verdade é que durante ali o primeiro estouro da Whitney, da primeira turnê que ela fez, ela colocou os irmãos para rodar na estrada com ela, e foi ali que eles usaram muitas drogas. Em cada lugar que eles iam tinha ali um traficante fornecendo drogas para eles, e eu acho que no filme ficou um pouco meio de lado isso. Foi contado, mas de forma muito simples. Eu acho que foi ali que nasceu um interesse, um desejo, um sabor, um gosto por isso, e não totalmente com o Bobby Brown, né? Na verdade, as drogas foi um assunto ali muito minimizado, e talvez o filme não tenha trazido toda a potência desse estrago ali ao longo dos anos, né? Eu acho que eles minimizaram muito essa parte, pincelaram bastante para não deixar um filme polêmico, mas infelizmente, gente, a trajetória da Whitney passa por ali, e tudo que aconteceu após esses períodos ali da década de 90 e início dos anos 2000 culminou no triste fim da Whitney cedo, precoce, uma diva que tinha muito a entregar e infelizmente foi consumida. Então o impacto ali no momento em que ela morre, por exemplo, foi pouco, dado a potência que foi na vida real. Em 2012 foi um choque tão grande que eu acho que o filme não conseguiu transmitir. Aproveitando, vamos entrar então em um ponto negativo do filme, que foi justamente esse tópico aí das drogas, que foi pouco abordado. Então a gente tem a sensação que não contaram, que eles foram superficiais nessa trama, porque é o seguinte, teve o envolvimento dos irmãos dela fortemente, foram 3 rehabs que a Whitney frequentou aí ao longo da carreira, muitos momentos polêmicos e públicos, tá? Também ao longo dos anos. Por exemplo, a entrevista polêmica que destruiu a imagem pública da Whitney, que foi a entrevista com a Diane, e eles nem sequer tocaram no assunto. Eu acredito que daria uma boa filmagem ali para inserir no filme, entre outros muitos momentos ali públicos de muita polêmica, mas parece que não era a abordagem do filme. Eles não focaram nos pontos polêmicos, e eu acredito que a história da potência que foi a Whitney Houston era polêmica por si só, porque ela foi uma batalhadora, ela foi uma pessoa que não teve a chance de ser ela mesma e lutou para que fosse do jeito dela por muito tempo, mas parece que ela desistiu no meio do caminho. Então é uma história forte, polêmica já por si só. Então acho que a passagem pelas drogas foi muito mal aproveitada no sentido do entretenimento. Acho que uma cinegrafia tem a liberdade para aprofundar muito mais do que foi ali, tá? Principalmente nos aspectos mais pessoais de uma vida de um artista que a gente conhece, de um grande ídolo, que é o caso da Whitney, né? Que é o caso do Elvis, que é o caso do Michael, que é o caso dos Queen. Então é assim, uma história, bastidores que a gente não conhece. E muito do filme a gente já conhecia,
Então, por isso que deu todos os problemas ali no inicinho do filme que eu citei, as dificuldades de estar recriando coisas que estavam muito vívidas na nossa mente, em vez de focar em relações interpessoais, que é o que a gente não tinha visto, uma coisa que a gente não tinha acesso tão facilmente. Bom, gente, então passei ali por muitos lados positivos do filme, alguns negativos. A minha visão geral do filme é de aproveitamento, tá? De boa parte do filme, de grande parte do filme. É uma experiência muito boa, tá? Vendo ali um pouco mais do que foi esse ícone, do que foi essa personalidade tão importante para a música, que foi pioneira em muitos aspectos aí que a gente acha comum hoje em dia, e a Whitney Houston carregou nas costas ali sozinha por ser uma unidade quase que isolada no mercado, porque ela foi projetada para ser a princesa do pop, né, gente? Ela teve ali o início da carreira voltado para isso. Ela executou esse trajeto perfeitamente, e ser uma princesa pop preta como ela era uma coisa estrondosa, tanto que foi estrondoso, mas foi interrompido, né? Uma pressão para ela lançar músicas mais soul e black music, então ela absorveu essa pressão e mudou o trajeto dela, não só uma vez, mas várias vezes, tentando achar ali quem ela era para o mercado, né? Seguindo ali a pressão do mercado e da família, que era tradicional, era conservadora. É muito triste, até como pessoa, né? A gente pensa uma vida inteira dedicada a agradar os outros e não a si. Então dá para entender todas as nuances que o filme tentou trazer ali, sobre essa delicadeza desse trajeto dela e tudo mais. Mas ele tocou nas feridas da Whitney, não tocou tanto nas polêmicas. E a gente percebe que a grande ausência da vida da Whitney foi a familiar. Desde ali do início da vida dela, né, ela foi uma criança muito feliz, com uma família completa, com uma imagem perfeita, cristã. Ela teve de tudo na infância, e a visão que ela tinha de família é que era perfeita, né? E ao longo dos anos ela foi crescendo e ela foi idealizando isso. Tanto é que ela casou com Bobby Brown praticamente na expectativa de ter uma família com ele, né? E mal percebeu que estava cercada ali de uma pressão para que ela assumisse um relacionamento com um homem, né? Um relacionamento heteroafetivo. Então ela caiu ali nessa cilada que foi o casamento com Bobby Brown, mas ela estava feliz, tá? Porque ela estava na ilusão, ela foi iludida pela vida, no sentido de que ela teria uma família perfeita e que ela teria um lar, que ela seria uma mãe perfeita, que ela teria um pai para a filha dela e tudo mais. E nada tira da minha mente que o pivô ali de tudo que aconteceu com ela foi a ausência da Robin, porque era nítido, a gente tem imagens, tudo quanto é canto, a Whitney estava com a Robin, e além de amigas, elas eram parceiras. Então chegou um momento que ficou insustentável a relação delas, afetiva, e já não tinha mais nem amizade que pudesse manter aquele vínculo vicioso, aquele vínculo, aquela relação problemática que era o trio, né, amoroso com o Bobby Brown. Então ficou bem complicado, foi muito triste toda essa perda, essa ausência, e eu achei especialmente simbólico quando ela cantou Home, né, ali nos momentos finais, quando eu vi o hotel nas gravações ali de cima para baixo, o hotel em que a Whitney foi encontrada no filme, eu já me arrepiei todo, eu falei, ai meu Deus, é agora. E foi uma experiência muito tocante nesse sentido, porque o momento em que a Whitney canta ali Home, foi como se fosse um atestado de que toda a busca que ela teve, toda a insistência, o desejo que ela teve em criar uma família, um vínculo, de ter afeto do pai, da mãe, dos amores dela, e no final tá ali sozinha, pra mim significou tudo,
tá? Esse cover caiu perfeitamente e deu ali uma dignidade no momento em que provavelmente era muito provocativo, né? Noticiar ali a morte da Whitney, colocar na tela uma coisa tão explícita como foi. Então eu acho que eles foram para um caminho mais artístico, pelo menos nesse final ali do filme, tá? Então foi uma perda muito grande, é um filme que toca nesse sentido e eu acho que vale a pena a experiência de ir lá conferir, porque é uma experiência única, né? Depois o filme vai estar disponível aí, mas no cinema ali com aquele aspecto, realmente é só no momento do lançamento e eu acho que vale a pena aí todo mundo ir conferir. Agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí nos comentários. O que você achou do filme? O que você pensou quando você viu? Teve alguns pontos que eles deixaram para trás? Ou você acha que tudo foi contemplado? Comente aí pra gente continuar a conversa logo mais, ok? Então por hora é só, um grande beijo e até o próximo.